Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos ter nossa última aula sobre Grécia Antiga. Falaremos das guerras gregas, as guerras médicas e a Guerra do Peloponeso, que também poderia ser chamado de Guerras do Peloponeso, visto que é um conflito que dura muitos anos e envolve várias batalhas. Essas guerras aí aconteceram dentro do chamado período clássico da Grécia, que ao mesmo tempo é o período do grande auge das polis gregas, das cidades gregas, e, como todo bom auge, é o período que prepara o declínio dessas cidades gregas. Acabando-se a última guerra, a Guerra do Peloponeso, as cidades vão estar completamente enfraquecidas e então elas vão viver o domínio macedônico. Por isso, observem a linha do tempo que vai aparecer na tela de vocês agora. Vejam bem, quando a gente fala de cultura grega, estamos falando de todos esses períodos gregos num geral. A cultura grega, é claro, sofreu transformações ao longo do tempo, mas ela faz parte de uma longa duração que envolve esses vários períodos. O que nós tínhamos falado sobre os períodos é pré-homérico e homérico, sabemos poucas coisas sobre eles, e a Grécia começa a ter a cara da Grécia a partir do período arcaico, quando surgem as cidades gregas, quando a cidade de Atenas passa a ter aquela configuração política e a cidade de Esparta também passa a ter aquela configuração política. Então, o surgimento e desenvolvimento das polis acontece no período arcaico. Agora, as guerras que nós vamos falar, que também é o período do auge das cidades gregas, é o período clássico. E nós vamos ver que o último evento da Guerra do Peloponeso é justamente 338 a.C., o momento em que se acaba o período clássico e começa o período helenístico, que é marcado pela dominação dos macedônicos sobre a Grécia. Vamos falar disso ainda hoje. Vamos começar falando então das guerras médicas. As guerras médicas envolveram os gregos contra os persas. Os persas possuíam um vasto território e a região desse território persa mais próxima dos gregos tinha um povo que era o povo dos Medos ou Medos. Às vezes as pessoas falam de uma forma, às vezes de outra. Esses povos aí, por fazerem parte do Império Persa, os gregos pensavam que a maioria dos persas era medo. Por isso, o nome da guerra, guerras médicas, a guerra contra os medos. Na verdade, era a guerra contra os persas. Como que começa essa guerra? No ano de 499 a.C., a Pérsia vivia uma expansão. Então, o Império Persa, governado por Dário I, ia expandindo seu território e ele chegou a dominar algumas cidades gregas. Detalhe: cidades gregas que não ficavam na Grécia. Lembrem-se, o que vale para ser grego é a cultura grega. Alguns gregos haviam fundado cidades na região da Jônia, ou seja, onde hoje fica a Turquia, conhecido como Ásia Menor. Essas cidades gregas da Jônia foram dominadas pelo Império Persa. Uma dessas cidades, na verdade, várias dessas cidades ali da Jônia, se revoltam contra os persas. E essa revolta de cidades contra a Pérsia tem o apoio da cidade de Atenas. Algumas cidades gregas ali apoiam a revolta contra os persas. E essa rebelião, essas revoltas, chegam aos ouvidos do imperador Dário I. E ele:
Ah, então as cidades gregas estão se revoltando. Então Atenas está se achando a toda, influenciando revoltas de cidades que agora eram minhas. Como punição, vou invadir com o meu exército a própria Grécia. Então, nesse momento, você tem a primeira fase das guerras médicas, invasão dos persas na própria Grécia e a tentativa de dominar a cidade de Atenas. Neste momento, existe a Batalha de Maratona, que acontece no ano de 490 a.C., que marca a vitória grega e a expulsão dos persas da Grécia. O rei Dário I, derrotado, acaba desaparecendo, ninguém sabe ao certo o paradeiro dele, e quem assume o poder é o filho dele, Xerxes, em seu lugar. Então, primeira fase das guerras médicas, a Pérsia tenta invadir a Grécia, mas na Batalha de Maratona eles são derrotados. Alguém pode pensar, nossa, maratona, eu conheço essa palavra. Por quê? Porque existe uma corrida, uma vez por ano, que é a maratona. O que a cidade de Maratona, onde aconteceu a batalha, tem a ver com a maratona que a gente tem hoje? No dia da batalha, quando ela acabou, as pessoas na cidade de Atenas estavam morrendo de medo. Elas não sabiam se elas permaneciam na cidade ou se elas fugiam, porque os persas estão chegando. Então era necessário que alguém avisasse a cidade que eles venceram a guerra. Então escolheram um rapaz e falaram: corre até a cidade de Atenas e avisa o mais rápido possível que nós vencemos a guerra. Então ele fez o percurso de maratona. Ele correu até chegar na cidade de Atenas e, segundo dizem as narrativas, quando ele chegou, ele conseguiu contar que os gregos venceram a guerra e ele morreu de tanto que correu. Então, maratona tem essa ideia. É uma distância tão longa que você pode morrer no meio do caminho ou morrer quando você conclui o caminho. A mesma ideia tá assim: vou maratonar uma série. Significa, vou assistir a série durante tanto tempo que talvez quando eu terminar, minha saúde já não será mais a mesma. Tudo isso daí vem dessa guerra. O cara saiu da cidade de Maratona após a batalha para avisar as pessoas da cidade. Então, primeira fase das guerras médicas, vitória grega. Aí existe a segunda fase das guerras, que o rei Xerxes, com sentimento de vingança pela primeira derrota contra os gregos, resolve invadir a Grécia novamente. E então ele parte com um exército numeroso para a Grécia. Antes, na verdade, ele pede que as cidades gregas se rendam pacificamente e aceitem o domínio dele. Isso não acontece com boa parte das cidades gregas. E então aí ele manda o exército para dominar essas cidades. No ano de 480 a.C., se iniciam os conflitos. O primeiro, e talvez o mais famoso desses conflitos, é a Batalha de Termópilas. Por que é o mais famoso? Porque é o que deu origem ao filme dos 300 de Esparta. De fato, a Batalha de Termópilas foi uma batalha entre 300 espartanos e um exército numeroso de persas, que, de acordo com a fonte, de acordo com a análise, aparece maior ou menor. Tem gente que fala de 100 mil, tem gente que fala um pouco menos de 10 mil, mas sem saber o número exato, um fato claro é que o número de persas era extremamente maior do que o número de espartanos. Mas esses espartanos então foram para uma missão suicida, sabendo que eles iam ser derrotados? Sim, qual era a questão? O Império Persa estava chegando para invadir novamente a cidade de Atenas. E nesse momento existe uma aliança entre atenienses e espartanos e eles preparam o seguinte: vamos mandar 300 espartanos
para o lugar mais estreito do caminho. E nesse lugar eles vão tentar adiar as tropas persas o máximo de tempo possível. Esse tempo em que eles vão ficar batalhando vai ser tempo suficiente para todo mundo da cidade organizar suas coisas e dar o fora daqui. O que acontece? Os 300 de Esparta são derrotados, porém eles realmente conseguem atrasar consideravelmente por mais de um dia o exército persa. E quando o exército persa chega na cidade de Atenas, domina a cidade de Atenas, mas já não tinham cidadãos para morrer ali. Então os atenienses fogem, apesar da cidade de Atenas ter sido dominada e destruída pelos persas. Depois disso, vai ter a batalha decisiva, não é a última, mas é a decisiva para essas guerras médicas, que é a Batalha de Salamina, uma batalha naval. Os navios dos persas estão invadindo a Grécia e os gregos organizam uma armada de navios e essa daí marca a grande vitória grega. Os gregos eram grandes comerciantes, então eles estavam acostumados a usar navios há muito tempo. E a técnica de guerra em navios deles também era um pouco mais desenvolvida do que a dos persas, porque ao invés de chegar navio com navio e lançar soldados, lançar armas, bater navio com navio, não. O próprio navio tinha pontas de metal. Então a estratégia deles é simplesmente navegar na máxima velocidade e trombar com o navio inimigo. O navio inimigo se destruía completamente, enquanto o navio deles passava intacto. Então essa batalha de Salamina foi uma grande vitória grega contra os persas. Para eles conquistarem essa vitória, e principalmente para eles conquistarem a última vitória das guerras médicas, eles tiveram que formar uma aliança, conhecida como Liga de Delos. O que era isso? Várias cidades atenienses, que antes eram independentes, se organizam e se unem em uma única liga, a Liga de Delos, liderada pela cidade de Atenas. Essa liga é o ponto mais alto da Grécia e é também o que vai causar o fim da Grécia. Por quê? Porque é um ponto de união entre as cidades gregas pela liderança de Atenas. Ela vai ser responsável pela vitória dos gregos contra os persas, só que ela também vai causar a Guerra do Peloponeso, que a gente vai falar lá na frente. Então, a Grécia se uniu por meio da Liga de Delos, liderada por Atenas, e venceu os persas na última batalha, que é a Batalha de Plateia. Assim, acabam, na verdade, porque são acabam as guerras médicas. Quando as guerras médicas acabam, a Liga de Delos se torna algo não mais necessário para a guerra. Porém, ela continua existindo. E quem continua na liderança dessa liga? A cidade de Atenas. Atenas começa a cobrar impostos das outras cidades para sustentar essa liga. Ué, mas se eles não estavam mais em guerra, o que essa Liga de Delos estava fazendo? Reformando a cidade de Atenas, que tinha sido destruída, construindo templos em Atenas, fazendo com que Atenas se tornasse uma cidade completamente reformada, linda, perfeita, zerinho. Só que isso com o quê? Com o imposto das outras cidades. Várias cidades começaram a se incomodar com esse fato, principalmente a cidade de Esparta, que formou uma outra liga conhecida como Liga do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso, que começa a partir do ano 431 a.C., vai ser justamente uma guerra entre duas ligas, a Liga de Delos,
liderada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta. Muitas vezes as pessoas falam Guerra do Peloponeso é uma guerra de Atenas contra Esparta. Não, tem outras cidades envolvidas. Seria mais ou menos assim, uma guerra entre a Liga dos Aliados dos Atenienses e Atenas e a Liga dos Aliados aos Espartanos e Esparta. Esta guerra aí tem pelo menos 3 fases. A primeira fase é a da hegemonia espartana. Por quê? Esparta vence as primeiras guerras e começa a ter um grande domínio sobre toda a Grécia. E aí é Esparta que vai começar a cobrar impostos das cidades gregas. Depois Esparta vai ser substituída por Tebas, que era uma cidade que lutou ao lado dos espartanos, mas depois vai se revoltar contra os espartanos e vai se tornar a cidade hegemônica na Grécia. E depois você vai ter uma terceira fase que Esparta, Atenas, Tebas, as cidades gregas em geral vão se enfraquecer, porque elas vão perder tanto tempo, mais de 50 anos, em conflitos internos, em guerras internas, elas vão se destruindo e com isso vão se enfraquecendo. Aí as cidades gregas se tornam vulneráveis para o domínio macedônico. Felipe, rei da Macedônia, domina os gregos nesse período. O Felipe domina os gregos e 2 anos depois do domínio de toda a Grécia, ele morre e quem assume o poder é o filho dele, Alexandre, conhecido depois como Alexandre da Macedônia, ou então Alexandre o Grande. Neste momento, acaba o período clássico da Grécia Antiga e se inicia o período helenístico, que também é um período que tem 2 lados, 2 caras. Porque, em primeiro lugar, o que significa o período helenístico? Fim das cidades gregas, não tem mais autonomia das cidades gregas. As cidades gregas foram dominadas por um povo que não era exatamente grego, que eram os macedônios, ainda que fosse um pouco parecido com os gregos. Então, para as cidades, é um domínio. Por outro lado, para a cultura grega, esse momento é muito importante, porque o Alexandre o Grande vai começar a dominar grandes territórios e vai levar a cultura grega para esses territórios. A cultura grega, ela se espalha pelo mundo nesse momento. Vários povos do mundo nesse momento vão conhecer a cultura grega. Tudo bem, gente? Então, o que a gente tinha para falar hoje era isso. Guerras médicas, guerras entre cidades gregas e os persas. Para vencer os persas, foi necessário que os gregos se unissem por meio da Liga de Delos, e eles vencem os persas. Só que essa Liga de Delos, liderada por Atenas, vai causar inveja em algumas cidades, principalmente Esparta, que organiza a Liga do Peloponeso, e aí, entre essas 2 ligas, acontece a Guerra do Peloponeso, que ninguém saiu vencedor. Uma hora Esparta estava vencendo, depois Tebas, mas por fim todo mundo enfraqueceu e quem venceu foi um povo estrangeiro que chegou e dominou as cidades gregas enfraquecidas. Tudo bem, gente? Por hoje era só.